Tito, capítulo 2, versículo 11. Depois do nosso encontro tem uma praça de alimentação ali, mas hoje uma praça diferente, que nós vamos celebrar muito a vida de alguém hoje, e você vai passar lá e vai festejar. E hoje eu não vou dizer que é de graça, porque nada na sua vida é de graça, mas hoje alguém pagou por você. Pensa, você sair de um culto maravilhoso como esse, tem uma praça de alimentação te esperando ali, que não é de graça. Diga para alguém pagou por você. Então você passa lá, eu quero aquele hall lotado, para a gente poder se alegrar lá com uma pessoa. Quem vai? Comida vocês gostam, né? Comida vocês gostam, hein, mozão? Gosta de comida, o povo? Título capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra rica e poderosa, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por estarmos nesse ambiente, nessa atmosfera, Senhor, tão maravilhosa que é estarmos em família com os nossos irmãos. Fala aos nossos corações e que essa palavra seja uma semente em cada coração, em nome de Jesus, amém. Os meus pais, na verdade, eles construíram um legado e uma herança para nós que estamos aqui. Eu já falei para vocês que eu tive a oportunidade e que eu tenho a oportunidade de ter na mesma pessoa um pai espiritual e biológico. Isso é maravilhoso. Um pai para te dar destino. E que deixaram uma herança espiritual e um legado lindo para nós. É maravilhoso quando você, homem, pai, tem essa consciência que você está construindo para os seus filhos, e você constrói com o seu comportamento, você constrói com o seu caráter, você pode construir em relacionamentos, porque se tem uma coisa que você deveria valorizar, é o nome que você tem. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma negociação e eu paguei por ela, só que deu errado, e eu paguei à vista. Quando eu fui voltar, alegaram que eu tinha errado na assinatura e que estavam desconfiando que era uma assinatura falsa. Eu falei, não, gente, é que minha letra é feia assim mesmo. E eu tive que pagar de novo, e eu fui, e ele fez uma entrevista comigo. Eu falei, mas não tem dinheiro, pega um cheque meu. Ele falou, mas eu não te conheço. Você é filho de quem? Eu falei, eu sou filho do Marquinho. O Marquinho pastor? Eu falei, o Marquinho pastor. Não, faz para ele aí, divide em 2 vezes para ele se ele quiser, porque isso é construir relacionamento. Pai, tem muitos filhos que estão no alcoolismo porque seus pais foram alcoólatras. Tem muitos filhos que estão nas drogas porque seus pais foram drogados. Existem muitos filhos que são marginais porque seus pais foram traficantes. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um pastor porque o Senhor é um pastor. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou construindo a minha família nos modelos que o Senhor construiu a sua, e que eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Muito orgulho. Mãe, a senhora é uma mulher incrível, e eu descobri que a senhora não comia as coisas, não é porque a senhora estava com o estômago doendo, é porque não dava para todo mundo. Esses dias eu estava em casa e o Benjamin me pediu uma coisa e não tinha para mim e para ele. Acho que era um chocolate, alguma coisa assim. Aí eu falei, filho, pode comer, porque o papai não quer, mas eu queria. Mas eu falei, pode comer, filho, porque o papai não quer. Mas o meu caso, gente, eu poderia sair de casa e comprar um caminhão de chocolate se eu quisesse. Mas quantas das vezes chegava alguma coisa lá em casa, mãe?
e eu te ofereci e falava: mãe, come, a senhora falava: não, filha, a mãe não está passando bem. Mas no seu caso, mãe, não é porque a senhora não estava passando bem, é porque a senhora queria que eu comesse tudo, e a senhora tirou da boca da senhora para colocar na minha. O amor de mãe da senhora é incomparável. Que mulher incrível que a senhora é, que herança linda, que legado maravilhoso que vocês deixaram. A graça de Deus é o favor imerecido, e ela também é o poder de Deus. Eu gosto da parábola que Jesus narra no Evangelho dele próprio, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. A parábola é de Jesus narrando que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Porque um pai, ele não nega a herança para o seu filho. Mas infelizmente nos dias de hoje, pasmem vocês, existem filhos que matam os pais antes da hora. Eu conheço uma família que os filhos, antes que a mãe morresse, vendeu a única coisa que ela tinha, que era uma casa, antes que ela morresse. E não foi diferente com esse filho, que decidiu buscar pelo seu direito, antes que seu pai morresse. A Bíblia diz no versículo 13, que não muito tempo depois, ou seja, ele pediu a herança, e ainda continuou em casa. Eu quero o que é meu, mas eu ainda vou continuar comendo da comida que o Senhor coloca na minha casa, na sua casa na verdade, que agora eu já não tenho mais parte, você já me deu o que é meu. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Mas a parte que me choca nesse versículo é que diz que ele foi para uma terra, para uma região distante. E nós aprendemos alguns princípios aqui fundamentais nessa parábola, porque quando o filho fala: me dá minha herança, o pai dá, porque é dele, pertence a ele. Mas quando o filho vai embora, o pai não vai atrás. Pergunta por quê? Não, pergunta por quê? Porque se tem alguém que o pastor tem que ir atrás, é da ovelha perdida, o filho pródigo você deixa embora. A ovelha que está perdida, a ovelha se perdeu, ela estava no meio do rebanho, aconteceu alguma coisa que distraiu ela e ela acabou se perdendo. Mas o filho que conscientemente quer ir embora, você permite ele ir, você não vai atrás. Então, se você se sente o filho dessa casa e um dia fala assim: fui embora e o pastor não falou nada, é porque você não foi aquela ovelha, você é um filho que quer ir embora. Então a ovelha perdida você vai atrás, o filho pródigo você deixa embora. E ele vai para uma terra distante. Você precisa entender que você já conhece o desenrolar dessa história, porque esse filho vai voltar. Esse filho, ele vai voltar, porque quem tem casa e quem tem uma paternidade bem resolvida, sabe que tem um quarto esperando. Você sabe que no desenrolar da história, ele volta para casa. Mas a emancipação, ela é necessária, pai. Porque apesar das nossas igrejas estarem ligadas não só no CNPJ, mas no mesmo espírito, debaixo da sua paternidade, o Senhor sempre trabalhou com emancipação. Sempre. Pasmem vocês. Quando nós estávamos lá reformando o caixotinho, quem participou das reformas lá? Deixa eu ver. Quem participou das reformas? Foram 100 mil reais investidos lá. 100 mil. E eu sou o 8º pastor que passa aqui nessa igreja. E quando a gente estava fazendo as coisas lá, e a igreja começou a crescer, e nós começamos a dar uma cara para ela, né? Nós começamos a deixar aquele lugar mais confortável para te receber.
As pessoas diziam assim: nossa, você viu como que a Mensageiro está melhorando? Algumas pessoas diziam assim: é claro, mas o Filho do Homem está aí, né? Aí ele manda o recurso. Os outros é porque não tinha capacidade de fazer mesmo. Eu era porque era filho do homem. Obrigado por ter mandado tantos bilhões. Eu te agradeço. Mas eu me lembro que quando eu saí de casa, meu pai disse assim para mim: meu filho, você vai passar por coisas que nem eu vou poder te ajudar. Eu falei assim: o que será que eu vou passar que meu pai não vai poder me ajudar? Noites mal dormidas. Eu dei meu tempo para quem eu não deveria ter dado. Tempo demais. Acabaram confundindo a nossa relação e caíram numa linha de amizade. E aí não tem problema você querer ser meu amigo. Quem quer ser meu amigo aqui? Quem quer ser meu amigo? Não tem problema você querer ser meu amigo. Mas eu vou te fazer uma pergunta: você tem quantos amigos e quanto pastor? Vou te fazer de novo essa pergunta: você tem quantos amigos? Mas você tem quantos pastores? Quantos você tem? Porque a Bíblia diz assim, que se você trata um profeta com um galardão de profeta, se você trata um profeta na condição de profeta, você vai ter galardão de um profeta. Então, se você quer ter em mim um amigo, você vai receber um galardão de amigo. Mas se você quer ter em mim um pastor, você vai receber um galardão de pastor. Aí é você, a nossa relação é você que decide. Então, eu dei tempo para quem eu não deveria ter dado, dei demais, confundiram as coisas. E eu sei o que eu carrego. Eu disse para você que eu sei o que eu carrego. Mas eu tive que lidar. Então, quando essas coisas começaram a acontecer, pai, a falta do dinheiro, eu percebi que era Deus tratando comigo. A desonra, o abandono, a divisão da igreja quando ela tinha 40 pessoas, eu falei: não tem graça. Viraram para mim e falaram assim: pastor, você está sabendo que está querendo sair a metade da igreja? Eu falei: mas vai dividir uma igreja de 40? Vai ficar só 20 para cada um? Aí não. Então, nós passamos por inúmeras coisas, mas a emancipação, pai, ter cortado o cordão, mãe, para mim e para Marina foi a coisa mais necessária, porque isso fez de mim um homem e dela uma mulher. Então, se você, papai, está com seu filhinho, com seu menininho de 18 anos em casa, que está só sugando de você, você se prepara, porque você vai ter um marmanjão para o resto da sua vida lá, te dando despesas, e não vai crescer na vida. Não chama esse menino de 20 anos, não chama esse homem de 20 anos de menino, não, pelo amor de Deus. Porque com 9 anos de idade que meu pai foi para um casamento, que eu não tinha roupa para poder ir para esse casamento, na outra semana eu estava vendendo picolé. Eu vendia picolé bem demais, Aparecido. Dava 5 horas da tarde que eu ia entregar o carrinho, eu não ganhava dinheiro nenhum, porque eu já tinha chupado todos os picolés. Mas pelo menos eu não tinha vontade de chupar picolé, eu chupava picolé. Mas eu comecei a trabalhar. Você entende isso? Sabe por que hoje nós não queremos ter muitos filhos? Porque nós entendemos que nós temos que fazer de tudo pelos filhos, inclusive pagar a faculdade deles. Então eu só posso ter um, ou então eu só posso ter 2. Então eu não posso ter muitos filhos. Por quê? Porque eu sou pobre. Não, então você tem que ter muitos, você tem que ser rico para você ter muitos filhos. Qual é, Léo? Tá com vontade de fazer filho? Não, cara. Faz assim para mim, faz. Aí, ó, 5. Ô, glória. 5. Então, a emancipação, ela é necessária. Mas esse filho, ele escolhe ir, conforme o texto, para uma terra distante, porque ele queria viver uma vida sem compromisso. Só vai para uma terra distante, só resolve caminhar de forma isolada quem quer viver uma vida sem satisfação. Eu quero caminhar sozinho, porque eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Aí eu me isolo. Aí eu não preciso me abrir para ninguém. Mas se você quiser viver na casa do seu pai, primeiro espiritual, que é Deus, depois se você acredita que você tem uma casa paterna, você precisa se sujeitar e ter uma vida de prestação de contas, porque uma vida com prestação de contas te protege. Não, como é que é o negócio aí? Vocês aqui, vocês estão, eu estou achando que esse pessoal que está nessa cadeira de reservado está querendo dar o lugar para outras pessoas. Eu acho que vocês estão. Não estou entendendo. Se você. Não.
Eu disse para você que a prestação de contas te protege. Como é que é, Claudinho? Uma vida de prestação de contas te protege. Marina, estou saindo e volto tal horas. Sou casado, não sou solteiro mais. Estou saindo de férias 30 dias. Eu chamo a liderança, passo para eles. Está na mão de vocês agora. Eu só espero pegar melhor do que eu deixei. Fala comigo, uma vida de prestação de contas me protege. E o texto diz assim, no versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Eu vou falar e vou voltar isso para o meu pai, porque eu estou passando fome aqui nesse lugar. Eu acabei com a minha herança, gastei o meu dinheiro de forma irresponsável. Cair em si é reconhecer o seu estado atual, ver a sua vulnerabilidade e quão frágil você é sem a cobertura do seu pai. Você já viu quando você está viajando na maionese, naquele projeto que sem Deus não funciona, de repente você cai em si? Você já viu? Quando você está lá casado, você começa a entrar num relacionamento extraconjugal, daqui a pouco você percebe que você está perdendo sua família, você cai em si. A minha oração é para que hoje, se você estiver andando por um caminho que não seja o caminho de Deus, você caia em si hoje. A noite de cair em si. O versículo 20 continua dizendo a seguir: ele levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou, porque é isso que o pai faz. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai teve compaixão do seu filho. Hoje tem uma palavra que ela está muito na modinha, né? Que é a empatia. Porque a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas é muito bonito você ser empático. Porque uma coisa, Tiago, é eu ser empático com você. Oh, estou sofrendo. Oh, eu chorar com você, sabe? Ai meu Deus, a vida do Tiago está tão difícil. Compaixão é eu falar assim: Tiago, vou pagar lá para você. Isso é compaixão, Tiago. Vou fazer por você. Fala para alguém que está do seu lado: o mundo está precisando. Fala, Lagoa da Prata está precisando de menos empatia e mais compaixão. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa para nos alegrar. Afinal, o filho perdido voltou para casa. Ah, que maravilha! Quem fez isso? O pai. O pai aqui é Deus, gente. Porque quando você está perdido, você vai lá fora, quebra a cara, você gastou da herança, você veio para a igreja, tudo que você aprendeu aqui, você usou lá fora. Mas quando você volta, o pai se alegra, ele não aponta o dedo para você, não. É tão difícil de você acreditar quando eu te dou uma boa notícia, porque você está acostumado com uma cultura de punição. Deus para você, Ele é o excelentíssimo, o excelso, o poderoso, o punitivo. Você não consegue ver Ele como seu pai. O texto continua, depois do pai dizer: vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. O filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Então ele chamou um dos seus servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque ele recebeu de volta são e salvo. Você tem que tomar cuidado, muito cuidado com quem te passa a notícia, porque a notícia do servo, ela foi meio estranha. Ah, aquele seu irmão que estava perdido, que pegou herança, que gastou tudo, voltou para casa, e seu pai matou um novilho que nunca matou para você. A ira se acende. Então cuidado com quem leva notícia para você, e cuidado com o tipo de notícia que você leva, porque ele poderia te dizer: sabe aquele irmão seu que estava perdido, cara, que
que não deveria ter pegado a herança e pegou, e que fez coisa errada com essa herança. Ele voltou para casa, cara, e seu pai está festejando com ele. Não, mas ele passou a notícia de forma errada. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou. Então o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Seu pai saiu e até insistiu com ele, mas ele encheu-se de ira e ele não quis entrar na festa. Olha, eu vou te dizer uma coisa para você. A coisa mais difícil talvez não é nem o filho voltar para casa, é os irmãos querer receber. Porque o pai está doidinho que o filho volte. Sabe aquele irmão seu que você falou mal dele essa semana? Você viu o fulano, batizou lá na mensageira lá, mas está quebrando o pau no mundo de novo. O pai está doidinho que volta, você que está... Então ele descarrega em cima do seu pai toda a ira, tudo isso que estava dentro dele. E ele diz: olha, todos esses anos, pai, eu tenho trabalhado como um escravo. Pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, porque ele é seu filho, mas não é meu irmão. Leia o texto. Mas quando volta para casa esse teu filho, ele poderia ter falado: mas quando meu irmão voltou para casa, não, porque ele é seu filho, mas não é meu irmão. Que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Fala para alguém que está do seu lado. Estou na televisão. Estou bonita na televisão lá? Tô. Mas eu estou com você, pai, e eu tenho trabalhado como escravo. Fala para alguém que está do seu lado: filhos. Não, fala mais forte, pelo amor de Deus. Fala: filhos que trabalham como escravos. Fala para alguém que está do seu lado: filhos que vivem como escravos. Pergunta para essa pessoa: quem é esse filho? Olha se essa pessoa tem cara desse filho, olha. Porque Deus te fez filho, e disse que você dominaria tudo, e disse que você prosperaria, e disse que você seria feliz, mas você só vive uma vida amargurada, porque a amargura se tornou a sua identidade. Porque mulher traída se tornou a sua identidade. Porque a única história que você sabe contar de 10 anos para cá é: meu marido me traiu. Então a mulher traída se tornou a sua identidade. Então o homem sem oportunidade se tornou a sua identidade. E você que deveria no reino viver como filho, você vive como um escravo. Porque enquanto existem pessoas no monte da política governando e você não governa, você vive como escravo. Enquanto tem pessoas vivendo no monte dos negócios e você não vive, você está vivendo como escravo. Enquanto tem outras pessoas vivendo muito bem no monte das artes e você não vive, você vive como escravo, sendo que o seu pai te deu o título de filho e deu autoridade a você para você prosperar. Então hoje você deveria fazer assim, um auto-feedback. Meu pai chamava isso de autoconsciência. Faz um exame de autoconsciência. Você lembra disso? Então, se você não vive uma vida feliz, se você não vive uma vida próspera, se você não vive uma vida rica, e aqui eu não estou dizendo só sobre o dinheiro, você vive como um escravo. Você não vive como filho. E tem uma herança esperando por você. Na verdade, ele deixou uma herança para você viver. Porque pior do que ir embora com a herança é viver aqui dentro com ela como um escravo. Então, gente, você não veio aqui hoje. Eu disse para você que pior do que ir embora é continuar aqui dentro vivendo como um escravo. 9 anos depois, pai, depois de tanta dificuldade, depois de tantas coisas que nós já vivemos, depois de tanto sofrimento,
O senhor já passou andando de bicicleta. Lembra, mãe, a senhora andando de carroça, charrete, grávida, lembra daquilo? E eles diziam assim: nossa, aquela igreja não vai para frente porque aquele pastor é pobre. Meu pai andava de bicicleta, a gravata ficava voando. Imagina a cena. Imagina a cena. E diziam: nossa, aquela igreja não vai para frente porque aquele pastor não tem teologia. Porque aquele pastor é pobre, porque aquele povo, aquilo não vai para frente. Aí hoje eles falam mal de mim, que sou coach e sou rico. E ando de carro novo. Amanhã eles vão falar dos meus filhos que andam de jato particular. Então presta atenção, as pessoas vão falar de você. Então decida qual vida você vai viver. Porque Jesus disse assim: eu não estou entendendo, João Batista vivia lá no deserto, comia aqueles trem esquisitos, vestia aquelas roupas e não bebia vinho. Vocês falavam mal deles. Aí hoje eu estou no meio do povo, vivo nas festas e bebo vinho. Vocês falam mal de mim. Então aprenda uma coisa: se você for preto, vai falar mal de você. Se você for branco, vão falar mal de você. Se você for gordo, que aqui não tem mimimi não, tá? Se você for gordo, vão falar mal de você. Se você for magro, vão falar de você. Se você for pobre, vão falar mal de você. E se você for rico, vão falar mal de você. Então está na hora de viver a vida que o Pai sonhou que você viva. O tempo passou e depois de tanta dificuldade, Deus me deu uma oportunidade de ter um banheiro lindo lá na minha sala. E na sala da mãe também. Pastora Marina deu um banheiro para ela lá. E de vez em quando a gente, né, Marina? Eu gosto de ficar na sala dela. A gente trabalha junto, sabe? É muito bom namorar com a esposa, não, trabalhar com a esposa. Eu gosto de trabalhar com a Marina. E aí, gente, eu já me deparei com muitas vezes o Benjamin sentado aqui com a gente, falando assim: papai, eu quero ir no banheiro. Eu falei: vai, filho. Aí, o que o Benjamin faz? Ele desce aquela escada e vira à esquerda. Olhei aquele negócio uma vez. Aí, no outro culto, ele desceu as escadas e virou à esquerda e foi no banheiro que tem ali, que por sinal é um banheiro muito bom. Mas eu falei para ele, filho, você sabe que o pai tem um banheiro lá na sala dele, exclusivo? Ele falou: sei, pai. Eu falei: vamos lá que eu vou te mostrar. Esse aqui é o banheiro do pai, é o seu banheiro. A hora que você quiser usar esse banheiro, você pode vir aqui na sala do pai, filho, que o banheiro está aqui. Ele falou: aham. E ele saiu. No próximo culto ele falou: pai, eu vou no banheiro. Quando eu vi o Benjamin, ele estava virando à esquerda de novo. Está rindo de quê? Você está igual ao Benjamin. Tem herança do pai e não usa. Agora ficou tenso, agora eu vou deixar. Está rindo de quê? Você está igual ao Benjamin. Você tem uma herança do seu pai, mas não usufrui dela. Porque pior do que pegar a herança e ir embora é ficar aqui dentro e não usufruir dela. Então você prefere viver como um escravo, como um funcionário, do que como filho de um pai rico. E o maior erro que você comete é olhar para o seu pai como um patrão que apenas dá ordens e que, se não cumpridas, ele penaliza. Você reclama dos seus pais biológicos, mas nunca alinhou as expectativas com eles. Porque o pai dele diz para ele: filho, mas tudo que eu tenho aqui na minha casa é seu. Você tinha vontade de matar um novilho para você poder comer com seus amigos? Por que você não fez isso? Por que você não fez? Então você reclama dos seus pais, porque meu pai nunca me deu atenção. Você já falou isso para ele? Pai, a minha vontade era que você me desse atenção, que você me levasse para jogar bola. Pai, a minha vontade era que você teria ido lá me ver jogar bola. Mãe, a minha vontade seria que você tivesse ido lá me ver naquele concurso de balé. Vai alinhar as expectativas. Por que você não alinha? Você reclama quando alguém consegue uma promoção primeiro que você na empresa, mas você não mostra as suas habilidades para o seu patrão. Ai, pastor, estou 10 anos lá naquela empresa, sabe? E entra gente e vai ganhando as promoções. Você já mostrou suas habilidades para o seu patrão? Você já experimentou falar daquilo que você é bom? Mas você fica calado, esperando a sua hora chegar. Sinto muito ele dizer: essa hora não vai chegar. Porque se Caleb não chega para Josué e fala para ele: você lembra o que foi que nos prometeu lá, Moisés? Uai, Caleb, me refresca a memória aí. Ele falou: porque nós dois somos aquelas pessoas que acreditamos na promessa. Falou que eu e você tinha uma parte na terra, então eu quero a minha parte.
Aprenda uma coisa, tem lugares que se você não dizer que tem algo que é seu, não te será dado. Fala de novo. Tem lugares que você está, que se você não lembrar da parte que te pertence, não te será dado. Tem gente que não consegue enxergar aquilo que você merece. Então fala, Bárbara, fala o que você merece lá, ué. Um aumento, alguma coisa assim, sei lá. Fala. Você reclama, porque o meu pastor, eles falam que a gente é uma família, mas aquela igreja é tão grande, meu pastor não me dá atenção. Você não consegue ficar aqui 10 minutos esperando para receber um abraço, acaba o culto, parece que o mundo vai acabar. E é eu que não te dou atenção? É seu líder que não te dá atenção? Você está na casa com direito de filho, vivendo como escravo. Porque a gente estava lá no hospital e ninguém visitou a gente. Tem bola de cristal aqui agora? Tem bola de cristal aqui agora? Quem aqui é filho? Então quando você interna, você liga para quem? Liga para o pai. Ô pai, estou internado aqui, quase morrendo de Covid. Ora, meu filho, essa doença não é para morte, não. Foi o que ele falou comigo. E quando você vê, guarda isso. Quando você vê alguém fazendo tudo errado, diferente de você que faz tudo certo, e recebendo o que você gostaria de receber, mesmo tendo o mesmo direito, você se revolta. De novo, para você entender? Quando você vê alguém fazendo tudo errado, diferente do que você faz tudo certo, e recebendo o que você gostaria de receber, mesmo tendo o mesmo direito, você se revolta. Mas fala para alguém que está do seu lado, por favor, como a voz de um mensageiro potente. Fala para alguém, mas a graça é escandalosa mesmo. Porque numa cultura de punição que se instalou no nosso país, às vezes para nós, quanto mais desprezível uma pessoa for para nós, mais satisfação nós sentimos. Você viu aquele fulano que saiu da igreja, que está vivendo lá agora a vida toda errada? Pois é, Deus está tratando com ele. Vou te dar uma boa notícia, quem quer? Então você vai apontar o dedo de profeta. Aponta o dedo de profeta carinhosamente para alguém que está do seu lado e diga essa frase: se Deus te trata melhor do que você merece, está na hora de amar as pessoas mais do que elas merecem também. Em um culto como esse, você vira assim: pastor, mas a minha esposa não merece esse tratamento. Então, paizão, mas o meu esposo não merece esse tipo de tratamento. Então, mas o meu irmão da igreja não merece esse tipo de tratamento. O meu patrão não merece esse tipo de tratamento. Por quê? Porque esse povo não me valoriza. Esse povo, sei lá, parece que ele só me pisa. Não sei. Então, boa notícia para você: graça. Porque você não merece, mas Deus te trata como se você merecesse. Bem-vindo. Mas eu não perdoo. Você imagina se Deus não te perdoasse todos os dias? Pastor, mas é a 5ª vez que ele erra comigo, mas é a 1000ª vez que você erra com Deus? Quantas vezes que você já pediu perdão por esse pecadinho de estimação e continua pecando? Ai, Senhor, minha consciência doeu depois que eu fiz sexo com a minha namorada, agora eu não vou fazer mais não. Fez de novo, se arrependeu, pediu perdão, Deus te perdoou, mas você fez de novo. E você pediu perdão e Deus te perdoou. Mas na mesma medida que você medir, você será medido. Então cuidado, porque todas as vezes que você nega perdão para alguém, você está falando para Deus: pede me perdoar não, viu? Eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela não. Eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela não.
Merece. Então, quem aqui acha que merece o perdão de Deus? Quem acha? Você acha? Cadê a escola dominical? Fala para alguém que está do seu lado: a graça é escandalosa. Ruth foi uma mulher agraciada, porque depois de tudo que ela passou, ela foi agraciada por ter sido aquela mulher. Incrível que foi. A graça escandalosa na vida daquela adolescente, sabe? Tem uma adolescente que a graça na vida dela foi escandalosa demais, porque diz a história que segundo a história, ela ficou grávida entre 11 e 13 anos de idade do seu noivo. Não, do Espírito Santo. Numa cidade que, quando você vai ler a história, parece mais um arraialzinho, porque tinha 500 pessoas. Aqueles que exageram diziam que tinham 1000 pessoas. Você imagina uma adolescente entre 11 e 13 anos, num bairro de 500 pessoas, dizendo que estava grávida do Espírito Santo. Que escândalo! Que escândalo! Fala para alguém que está do seu lado: mas a graça é escandalosa. E essa adolescente era a mãe de Jesus. A graça era escandalosa. Mas é escandaloso, sabe? É muito escandaloso. Vou falar uma coisa para você: às vezes a gente é tão atacado, às vezes as pessoas tentam nos machucar com as suas palavras. Pergunta por quê? Não, pergunta por quê? Porque é escandaloso ver algo desse tamanho, nessa proporção, que começou com um homem andando de bicicleta. É escandaloso. Quando você conta a história, as pessoas não acreditam. Então fere o ego de muita gente. Mas é escandaloso ver um menino desse, 33 anos, fazendo o que está fazendo nessa cidade. É escandaloso. Traz escândalo. Porque se não pode ser para mim, que sou irmão dele mais velho, é escandaloso ver o irmão mais novo fluindo. Mas eles não entendem que nós somos irmãos, entende? Que nós somos no mesmo propósito, no mesmo reino. Não, esse seu irmão, mas esse seu irmão está colocando luz na igreja. Esse seu irmão pintou a parede preto. Quero ver se chegar no céu e ver um Deus negão lá, viu? Quero ver o que vai arrumar. E eu não tenho problema com isso não, que meu pai é preto. Olha aí pra você ver. Preto. Fala para alguém que está do seu lado: sem mimimi. Tem um filho preto. Olha lá, Maiquinho. Fala para alguém que está do seu lado. É escandaloso. Não, sorri. Dá uma gargalhada. Dá uma gargalhada. E diz para ela, diz para essa pessoa: vai ser escandaloso o que Deus vai fazer na sua vida. Fala, vai. Porque é escandaloso Deus usar um menino, o profeta Samuel. Simone, é escandaloso, Ronaldo, ver um menino ser usado, o profeta Samuel. Mas todas as vezes que o Eli perder a visão, Deus levanta o Samuel. Fala comigo: todas as vezes que Eli perder a visão, Deus vai levantar Samuel. Quem quer ser Samuel? Cuidado para não se tornar um Eli. Fique de pé no seu lugar.